Vocês sabem como é difícil ser professora no Brasil. Principalmente quando você leciona em uma escola particular cheia de adolescentes que acham que o mundo gira ao redor deles. Meu nome é Ana, tenho 42 anos, e há 15 anos dou aulas de português no Colégio Santa Clara, aqui em São Paulo. Era uma segunda-feira típica de março, dessas que começam pesadas depois do fim de semana prolongado. Eu estava na sala dos professores tomando meu café requentado quando a coordenadora pedagógica, Márcia, se aproximou com aquela cara de quem vai dar uma missão impossível. Ana, preciso de um favor, ela disse, ajeitando os óculos no nariz. A professora de redação do terceiro ano ficou doente, e hoje é o último dia para entregar o tema da redação do Enem. Você pode cobrir a aula dela? Respirei fundo. O 3 graus centígrados era conhecido por ser a turma mais difícil da escola. Filhos de empresários, médicos, advogados, aqueles meninos que tinham tudo na vida e por isso mesmo não respeitavam nada nem ninguém. Claro, Márcia. Qual é o tema da redação? Desafios da inclusão social no Brasil contemporâneo, ela respondeu, me entregando uma pasta com algumas orientações. Caminhei pelos corredores do colégio, observando os troféus nas vitrines, as fotos dos alunos aprovados nas melhores universidades, os murais coloridos com projetos de ciências. Tudo ali respirava privilégio, oportunidade, futuro garantido. Quando entrei na sala do 3 graus centígrados, o barulho era ensurdecedor. Rafael, filho de um juiz, estava jogando papel nos colegas. Marina, filha de uma médica famosa, pintava as unhas durante a aula. Pedro, cujo pai era dono de uma rede de supermercados, estava com fone de ouvido vendo vídeos no celular. Bom dia, pessoal, falei, batendo a pasta na mesa para chamar atenção. Alguns olharam na minha direção com cara de desinteresse. Outros nem sequer pararam o que estavam fazendo. Hoje vamos trabalhar com redação para o Enem. O tema é Desafios da Inclusão Social no Brasil Contemporâneo. Um coro de reclamações ecoou pela sala. Professora, que tema chato, disse Marina, soprando o esmalte. A gente já sabe que vai passar em universidade particular mesmo. É, tia, para que estudar sobre pobreza se a gente nunca vai precisar lidar com isso? Completou Rafael, provocando risos dos colegas. Senti o sangue ferver. Quantas vezes eu havia escutado comentários assim ao longo da minha carreira? Mas naquele dia, alguma coisa dentro de mim não aguentou mais. Sabem de uma coisa, falei, deixando a pasta de lado e me sentando na beira da mesa. Antes de explicar o tema, deixem-me contar uma história para vocês. Os alunos continuaram fazendo barulho, mas alguns curiosos prestaram atenção. Quando eu tinha a idade de vocês, também estudava em escola particular. Não tão luxuosa quanto esta, mas meus pais se sacrificavam para me dar uma boa educação. Eu era como vocês, achava que o mundo era simples, que as pessoas pobres eram assim por escolha própria, que bastava se esforçar para vencer na vida. Pedro tirou o fone de ouvido, aparentemente interessado. Eu namoro um menino chamado Lucas. Ele estudava em escola pública, mas era o mais inteligente da turma dele. Sonhava em fazer medicina, assim como eu. Passávamos horas estudando juntos na biblioteca municipal, planejando nosso futuro. Alguns alunos pararam de conversar e começaram a prestar atenção. Lucas era filho de uma faxineira e de um pedreiro. A família inteira morava numa casa de 2 cômodos na periferia de Osasco. Mesmo assim, ele sempre estava sorrindo, sempre positivo, sempre acreditando que conseguiria mudar de vida através dos estudos. Marina parou de pintar as unhas e me olhou com interesse. Quando terminamos o ensino médio, eu passei em medicina na USP. Lucas também passou, e olha que ele concorreu às vagas de ampla concorrência, porque na época ainda não existiam as cotas que vocês tanto criticam. A sala estava ficando mais silenciosa. Mas sabe o que aconteceu? Lucas não conseguiu se matricular na universidade. Por quê, professora? Perguntou uma aluna da primeira fileira, Camila, que até então não havia demonstrado nenhum interesse. Porque mesmo passando no vestibular, ele precisava trabalhar para ajudar a sustentar a família. A mãe dele tinha ficado doente, precisava de remédios caros. O pai estava desempregado. E a universidade pública, mesmo sendo gratuita, exige dedicação integral, especialmente medicina. O silêncio na sala estava ficando desconfortável. Continuei, Lucas tentou conciliar trabalho e estudo. Acordava às 4 horas da manhã para trabalhar como auxiliar de enfermagem no hospital, depois corria para a faculdade. Muitas vezes chegava atrasado, dormia durante as aulas de tanto cansaço. E aí, professora? Ele conseguiu, perguntou Rafael, agora completamente envolvido na história. Pausei. Por um momento, sentindo um nó na garganta. Lucas aguentou 2 anos assim.
2 anos tentando ser o que a sociedade esperava dele, um vencedor, alguém que superaria todas as dificuldades. Mas o corpo e a mente humana têm limites. Caminhei até a janela, observando o pátio bem cuidado da escola. No 3º ano de medicina, Lucas começou a faltar aulas com mais frequência. As notas despencaram. Ele estava magro, sempre estressado, sem dinheiro nem para o transporte. Quando eu oferecia ajuda, ele recusava com orgulho. A sala estava em silêncio absoluto agora. Um dia, Lucas simplesmente desapareceu. Parou de ir às aulas, não atendia meus telefonemas, não respondia mensagens. Fui até a casa dele e descobri que a família tinha se mudado. Ninguém sabia para onde. Vocês acham que essa história é sobre desistência? Perguntei, voltando a me sentar na mesa. Acham que Lucas era fraco? Que não se esforçou o suficiente? Pedro balançou a cabeça negativamente. Essa história é sobre como a desigualdade social no Brasil não é apenas uma questão de números ou estatísticas. É sobre pessoas reais, com sonhos reais, que são impedidas de alcançar seu potencial não por falta de capacidade, mas por falta de oportunidade. Marina estava com os olhos marejados. Eu me formei em medicina, fiz residência, poderia estar ganhando muito dinheiro numa clínica particular. Mas sabe por que escolhi ser professora? Ninguém respondeu. Porque cada vez que olho para vocês, eu lembro do Lucas. E penso em quantos outros Lucas existem por aí, estudando em escolas sucateadas. Sem biblioteca, sem laboratório, sem professores suficientes. Rafael levantou a mão timidamente. Professora, e o que aconteceu com o Lucas? A senhora nunca mais soube dele. Sorry, Trustment. Essa é a parte mais dolorosa da história, Rafael. Eu soube sim. Há 5 anos, eu estava visitando minha mãe no hospital quando encontrei Lucas no corredor. Ele estava usando o uniforme azul, empurrando uma maca. O silêncio na sala era cortante. Lucas tinha virado técnico de enfermagem. Casou cedo, teve 3 filhos. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele me disse que nunca havia parado de sonhar com a medicina, mas que as circunstâncias da vida o levaram por outro caminho. Camila estava chorando baixinho. Vocês sabem o que ele me disse naquele dia? Ana, eu não consegui realizar meu sonho, mas meus filhos vão conseguir. Eu vou dar para eles o que eu não tive, tempo para estudar. Pausei para controlar. Amocão. Lucas me contou que trabalhava 2 turnos para pagar a escola particular para os filhos. Que chegava em casa às 11 horas da noite e ainda ajudava eles com a lição de casa. Que nos fins de semana, em vez de descansar, levava as crianças para bibliotecas e museus. E onde ele está agora, professora? Perguntou Marina, enxugando as lágrimas. Lucas morreu há 2 anos, respondi, sentindo minha voz tremer. Infarto do miocárdio aos 38 anos. O corpo não aguentou anos de trabalho excessivo. Estresse privacal. A sala explodiu em murmúrios de choque e tristeza. Mas sabe qual foi o último pedido dele para a esposa? Que ela continuasse pagando a escola particular dos filhos, mesmo que isso significasse trabalhar ainda mais. Pedro tinha lágrimas nos olhos. Por isso eu estou aqui hoje, contando essa história para vocês. Porque quando vocês falam que pobreza é falta de esforço, vocês estão desrespeitando a memória de pessoas como Lucas. Pessoas que se esforçaram mais do que vocês jamais precisarão se esforçar na vida. Caminhei entre as carteiras, olhando cada aluno nos olhos. Vocês nasceram com privilégios que o Lucas nunca teve. Escola particular desde pequenos, pais com ensino superior, casa própria, plano de saúde, viagens de férias, cursos de idiomas. Mas professora, interrompeu Rafael, a culpa não é nossa de ter nascido numa família com dinheiro. Você está certo, Rafael. Não é culpa de vocês. Mas é responsabilidade de vocês. Como assim? Perguntou Marina. Vocês vão ser médicos, engenheiros, advogados, administradores. Vão ocupar posições de poder na sociedade. Vão tomar decisões que afetam a vida de milhões de pessoas. A pergunta é: vocês vão usar esse poder para construir pontes ou muros? A porta da sala se abriu nesse momento, mas ninguém prestou atenção. Continuei: quando vocês se formarem e estiverem em suas carreiras de sucesso, vão lembrar do Lucas? Vão contratar pessoas pela competência, independente da escola onde estudaram. Vão apoiar políticas públicas que deem oportunidades para quem precisa. Ou vão fechar os olhos para a desigualdade e achar que o mundo se resume ao seu Círculo Social? Foi então que percebemos que a diretora, Dona Carmen, estava parada na porta da sala, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Desculpem interromper, ela disse com a voz embargada. Eu estava passando pelo corredor e ouvi a história da professora Ana. Ela entrou na sala, caminhando lentamente.
Eu precisava entrar porque essa história me tocou profundamente. Sabem? Por quê? Todos ficaram em silêncio, esperando. Porque eu também conheci um Lucas na minha vida. Na verdade, eu era uma Lucas. A revelação deixou todos boquiabertos. Há 40 anos, eu estudava numa escola pública na zona leste de São Paulo. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai, operário. Eu sonhava em ser professora, mas quase desisti várias vezes. Dona Carmen se sentou numa das carteiras vazias. Tive a sorte de encontrar pessoas que acreditaram em mim, que me deram oportunidades. Consegui uma bolsa de estudos, me formei em pedagogia, fiz mestrado. Mas nunca esqueci de onde vim. Ela olhou para cada aluno. Quando fundei esta escola, há 20 anos, meu objetivo não era apenas criar uma instituição de ensino de qualidade. Era formar cidadãos conscientes da sua responsabilidade social. Marina levantou a mão. Diretora, desculpa perguntar, mas por que a senhora nunca contou isso para a gente? Dona Carmen sorriu através das lágrimas. Porque às vezes nós, adultos, esquecemos que vocês também são capazes de compreender e se sensibilizar com as dores do mundo. Achamos que protegê-los da realidade é educá-los, mas na verdade estamos os alienando. Rafael se manifestou, diretora, e se a gente quisesse fazer algo para ajudar? Tipo, um projeto social aqui na escola. Os olhos de Dona Carmen brilharam. Rafael, existe uma escola pública a 2 quilômetros daqui que precisa desesperadamente de voluntários para reforço escolar. Os professores de lá fazem milagres com poucos recursos. A gente poderia ir lá aos sábados? Perguntou Camila, animada. Podemos organizar isso, respondeu a diretora. Mas quero que vocês entendam, não se trata de fazer caridade. Se trata de reconhecer que todos nós somos parte da mesma sociedade, e que o sucesso de uns não pode ser construído sobre a exclusão de outros. Pedro se levantou. Professora Ana, a senhora disse que o Lucas tinha 3 filhos. Eles conseguiram estudar. Sorri pela primeira vez naquela manhã. Conseguiram, Pedro. A filha mais velha está no 2º ano de medicina na Unifesp. O filho do meio está cursando engenharia na Poli. E a caçula, de 15 anos, quer ser professora, como eu. A sala explodiu em aplausos. Sabem como eles conseguiram? Com o sacrifício do pai, sim, mas também com a ajuda de um programa de bolsas de estudos que a escola particular onde estudavam criou para filhos de funcionários. Uma escola dirigida por pessoas que entenderam sua responsabilidade social. Dona Carmen se levantou. E é exatamente esse tipo de programa que nós vamos implementar aqui no Santa Clara. Vocês topariam ajudar a estruturar um projeto de bolsas de estudos para filhos de funcionários e pessoas da comunidade. O entusiasmo na sala era palpável. Todos queriam participar. Mas tem uma condição, continuei. Vocês vão ter que conhecer a realidade dessas pessoas. Vão visitar as casas, entender as dificuldades, acompanhar o progresso dos bolsistas. A gente aceita, disse Marina, e todos concordaram. Naquele momento, eu percebi que algo havia mudado naquela sala. Os mesmos adolescentes que entraram zombando da desigualdade social estavam agora planejando formas de combatê-la. 6 meses depois, o Projeto Lucas, nome escolhido pelos próprios alunos, já havia beneficiado 15 famílias com bolsas de estudos integrais. Os alunos do 3 graus centígrados organizaram bazares, festivais e eventos para arrecadar fundos. Mais importante, eles criaram um programa de mentoria, onde cada bolsista tinha um padrinho ou madrinha, para ajudá-lo não apenas nos estudos, mas também na adaptação à nova realidade. Rafael, que inicialmente zombava da pobreza, se tornou mentor de João, um menino de 12 anos filho de uma faxineira da escola. Pedro criou um curso gratuito de informática para jovens da comunidade. Marina organizou um grupo de estudos de medicina que atendia gratuitamente aos fins de semana. Camila se destacou de uma forma especial. Ela convenceu os pais, donos de uma clínica médica, a criar um programa de atendimento gratuito para as famílias dos bolsistas. Se vamos ser médicos, ela dizia, temos que aprender desde cedo que nossa profissão é sobre salvar vidas, não sobre ganhar dinheiro. Hoje, 3 anos depois, quando encontro esses ex-alunos pela rua ou recebo mensagens deles das universidades onde estudam, fico emocionada. Não apenas porque se tornaram profissionais competentes, mas porque se tornaram pessoas melhores. Rafael está no 4º ano de Direito e já estagia num escritório que oferece assistência jurídica gratuita. Pedro criou uma startup que desenvolve aplicativos educacionais para escolas públicas. Marina está no 3º ano de Medicina e passa as férias fazendo trabalho voluntário em comunidades carentes. Camila está estudando para ser pediatra e quer trabalhar no SUS. Mas a história que mais me emociona é a de João, o menino que Rafael mentorou.
Ele se formou como o melhor aluno da turma e hoje estuda engenharia numa universidade federal. No último Natal, ele me procurou para agradecer. Professora Ana, ele disse, eu nunca conheci o Lucas da sua história, mas sinto como se ele fosse meu pai também. Porque foi o sacrifício dele que abriu o caminho para pessoas como eu. E então, ele me contou algo que me fez chorar. Eu quero ser engenheiro não para ficar rico, mas para construir escolas. Escolas onde outros meninos como eu possam estudar sem precisar escolher entre trabalhar e sonhar. Às vezes me pergunto se Lucas, onde quer que esteja, sabe que sua história mudou tantas vidas. Se ele imagina que seu sonho não morreu com ele, mas se multiplicou em dezenas de outros sonhos. A lição que aprendi naquele dia, e que tento passar para meus alunos até hoje, é simples: nós somos todos conectados. O sucesso de uns não pode ser construído sobre o fracasso de outros. E quando temos o privilégio de nascer com oportunidades, nossa obrigação não é apenas aproveitá-las, mas também criá-las para quem não as teve. Porque no final das contas, uma sociedade só é verdadeiramente rica quando todos têm a chance de contribuir com seus talentos. E pessoas como Lucas, que existem aos milhões neste país, não precisam da nossa pena. Elas precisam da nossa ação. Hoje, quando entro numa sala de aula e vejo adolescentes alienados reclamando de temas sociais, eu não me irrito mais. Eu lembro do Lucas, pego minha cadeira, me sento na beira da mesa e começo: deixem-me contar uma história para vocês. Porque às vezes uma história pode mudar uma vida. E às vezes, uma vida pode mudar o mundo.